Boa tarde, tanto a vocês aqui de João Pessoa, quanto aos amigos que nos escutam pela internet. Eu trago um abraço da terra do frevo, a terra do forró, de Luiz Gonzaga, um abraço da Federação Espírita Pernambucana, da qual sou trabalhador, aqui para a Federação Espírita Paraibana. Devo começar dizendo que é sempre um prazer poder falar sobre doutrina espírita, é sempre um prazer poder divulgar o bem, especialmente quando nós fazemos isso ao lado de amigos, ao lado de companheiros. Então, fico muito feliz em poder retornar depois de alguns anos aqui para Paraíba, aqui para a Federação Espírita Paraibana. Que nós possamos, então, compartilhar esses minutos, esses instantes que estaremos juntos, com boas reflexões, a fim de que possamos não só entender conceitos, não só falar sobre conceitos, mas também podermos, de alguma forma, nos imbuir dos fluidos, das energias salutares que uma casa como a Federação Espírita Paraibana nos proporciona e nos possibilita. Então, o pedido, sobretudo, é que nós possamos ir nos conectando, apesar dessas mudanças, nós possamos ir nos chegando aqui para podermos nos concentrar, de fato, e não só entender o que a gente vai estar falando, mas também aproveitar esse momento como sendo um momento de refazimento espiritual para você e para mim também. Eu gosto muito de uma fala escrita no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e colocada justamente dentro do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte ele tem passagens que nós encontramos em alguns evangelhos, sendo que o Mateus ele parece ser aquele que traz o início, o meio e o fim do Sermão do Monte. Ou seja, ele consegue trazer, de fato, pelo menos ao leitor, uma ideia de continuidade daquele momento. Então, depois das bem-aventuranças, em que Jesus profere as famosas bem-aventuranças, depois em que Jesus exorta a questão de nós sermos pequenas luzes, pequenos deuses, de termos a possibilidade de temperar a terra, ou seja, sermos o sal da terra, ele vai falar, entre várias frases, uma frase que vale muito a pena podermos resgatar e podermos agora iniciar a nossa reflexão. É uma recomendação, na realidade, em que ele fala assim: reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o juiz não te entregue ao ministro da Justiça e o ministro da Justiça te coloque na prisão. É interessante a fala de Jesus, porque ele faz todo esse caminho, percorrendo, inclusive, no linguajar daquele momento, os caminhos jurídicos, talvez. Eu conversava com um colega da área jurídica, ele me falava das instâncias do direito romano, que, de certa forma, essa fala, de certo modo, já nos remete a essa instância, às várias instâncias do judiciário, e como o direito dos outros países, incluindo o nosso, de certa forma, tem uma influência do direito romano, isso acaba sendo copiado. Então, é interessante percebermos essa possibilidade que Jesus nos conclama: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas a primeira fala, porque aí a gente vai poder analisar essa nossa perspectiva espírita sobre o adoecimento psiquiátrico, o adoecimento mental, e eu queria trazer para a reflexão, devido ao tempo, duas grandes contribuições espíritas. A primeira contribuição, que vou me deter um pouco mais, é a contribuição que nós mais temos curiosidade de entender. É a contribuição do porquê, é a contribuição da causa, a contribuição de entender por que acontece o adoecimento mental no indivíduo e nos seres humanos.
E o primeiro ponto importante de podermos pensar uma visão espírita ou pensar uma contribuição espírita é pensar a própria filosofia ou o modo de fazer a codificação espírita que Allan Kardec construiu, que Allan Kardec nos ensinou. E o modo de fazer a codificação é um modo de fazer que faz uma interface. Obviamente ele traz uma nova roupagem, né? Um conteúdo extraordinário, mas em nenhum momento Allan Kardec ele faz uma perspectiva de fazer cisões, de fazer brigas. E aí ele coloca um ponto muito interessante dizendo que a doutrina espírita e, consequentemente, a fé que a doutrina espírita propõe é uma fé que tenta e deve andar lado a lado a ciência, em todas as épocas da humanidade. E chega a ter, inclusive, uma humildade de dizer, olha, aqueles pontos nos quais a ciência avançar e conseguir contradizer, né, algum postulado, não postulado, mas algum ensinamento lá do livro que nós estamos trazendo, dos livros que nós estamos trazendo, porque aí nós temos que distinguir, nós temos os postulados básicos, né? Nós temos o corpo doutrinário básico e temos, além disso, algumas outras obras que eram as obras que iam formando, né, a codificação. Nós temos, por exemplo, um jornal de estudos psicológicos, a chamada Revista Espírita, da qual muitas vezes artigos que lá eram publicados acabavam antecipando capítulos da codificação espírita. Temos, por exemplo, o livro Obras Póstumas, que na realidade, pelo próprio nome já diz, foi um livro publicado depois da desencarnação de Allan Kardec. Então é natural que em Obras Póstumas a gente possa encontrar, eventualmente, alguns pontos que não fazem parte da base primordial da doutrina espírita, tanto quanto, né, na Revista Espírita. Mas isso não quer dizer que esses pontos não devam ser considerados. Mas o fundamental é percebermos quais são os pontos fundamentais. Tá? Mas mesmo assim, Allan Kardec fala, olha, se a ciência avançar e nos contradizer em algum ponto, que a gente possa ficar com a ciência para andar lado a lado da ciência, sem fazer cisões, sem fazer brigas. E é muito importante entendermos isso, porque quando estamos, né, analisando especialmente o conhecimento da doença mental, quando Allan Kardec escreve os livros, nós estamos falando ali de 1857, 1860, um momento no qual a psiquiatria, enquanto ciência médica, era bastante atrasada, era bastante aquém do que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, o primeiro psicofármaco, a primeira medicação que surge para tratar algum adoecimento mental é de 1954, 1954, portanto, quase um século depois do Livro dos Espíritos, né, da publicação do Livro dos Espíritos. Então, em um século, você tem um corpo de conhecimento, especialmente devido à neurociência, muito grande. Quando a codificação surge, um pouco antes, né, começava a se surgir a ideia de que, olha, o cérebro e o sistema nervoso, ele não é apenas importante para a parte motora, porque em determinado momento da história, achava-se que o que comandava de fato o nosso corpo não era o cérebro, era o coração. Isso porque Aristóteles, que foi um dos filósofos que mais escreveu, e ele escreveu sobre quase todos os assuntos que vocês puderem imaginar, ele havia dito que o que manda no corpo, né, o que comanda o corpo é o coração. E como ele influenciou bastante, essa ideia ficou influenciando anos, séculos e séculos. E então houve um momento em que um cidadão chamado Phineas Gage, ele estava andando, ele era um ferroviário, ele vai para o seu trabalho e naquele dia ele sofre um acidente terrível. Uma estaca de ferro, né, entra na sua cabeça, mais ou menos na parte da frente da cabeça, e entra inclusive nas suas órbitas, numa parte do olho, né? Ou seja, em um dos olhos. E por incrível que pareça, o Phineas Gage não desencarnou, ele não morreu com esse acidente. Mas, extraordinariamente, ele além de não desencarnar, ele permaneceu sem nenhuma sequela neurológica. Ele permaneceu andando normal, né?
permaneceu com a sensibilidade tátil normal, e isso fez um impacto muito grande para as pessoas. Como é que você perde uma parte grande do cérebro, essa parte da frente, né, hoje chamado córtex pré-frontal, e você continua vivo sem sequelas neurológicas? E aí começou-se a estudar o Phineas Gage. Só que, mesmo sem ter uma mudança neurológica, ele teve uma mudança no comportamento completo. Ele passou a ser uma pessoa bastante impulsiva, uma pessoa que não conseguia também manter a persistência nos comportamentos, nos objetivos, passou a ser uma pessoa mais desinibida do ponto de vista social. Ou seja, a personalidade dele, o comportamento dele modificou bastante. E foi a primeira prova, a primeira evidência de que o nosso cérebro, ele não apenas comanda a parte motora, ou seja, faz com que eu me movimente, faz com que vocês e nós tenhamos subido, né, do auditório lá de baixo aqui para cima, mas ele também fez, por exemplo, com que os organizadores do evento aqui, da palestra, eles pudessem fazer uma estimativa. Olha, aqui temos 160, 180 lugares, nós estamos já lotados, estamos vendo as pessoas. Eles não fizeram nenhum tipo de movimentação física motora, eles fizeram toda uma elucubração, uma movimentação mental, uma abstração para poder fazer o cálculo, para ver se vale a pena de fato subir aqui para o auditório ou ficar lá embaixo. Tudo isso por causa de um cérebro intacto, que tem a chamada função executiva, que faz com que a gente possa planejar, possa organizar, possa antever algum fenômeno antes mesmo dele acontecer, possa tomar decisão. Então, o que é que o Marco e a Rebeca teve que fazer? Tiveram que fazer uma tomada de decisão. Diante do problema, vamos tomar uma decisão para poder amenizar a situação. Ninguém teve que fazer uma movimentação física antes. Depois tivemos todos que subir. Tivemos que fazer um pequeno exercício de subir. Mas antes foi tudo elucubração mental. Pois bem, essa elucubração mental, hoje é muito óbvio para a neurociência que está comandada pelo nosso cérebro. Mas nessa época, eu estou falando de uma época próxima ali da codificação espírita, não era um conceito totalmente definido. E foi o acidente de Phineas Gage, foi o problema que aconteceu com Phineas Gage, que mostrou que o cérebro também tinha uma função, né, uma responsabilidade com as emoções e com o comportamento. Mais tarde, isso foi a base para podermos entender a ansiedade, o medo, a depressão, doenças como esquizofrenia, entendermos essa questão também que passa pelo cérebro. E aí é interessante observar que Allan Kardec ele tem muita cautela, porque provavelmente não tinha todo esse conhecimento, porque a ciência não tinha um conhecimento ainda como tem hoje, mas mesmo assim, mesmo vivendo em uma época em que a psiquiatria era muito atrasada, bem mais do que a ciência médica de hoje. Se a gente acha hoje a ciência médica atrasada, está muito antiga, está muito, digamos assim, antiquada. Imagina naquela época em que nós fazíamos, por exemplo, né, um pouco antes, era o tratamento para um transtorno mental, era fazer uma sangria. Né, você colocar um sanguessuga e fazer uma sangria. E aí você ficava calmo, né, porque você ficava anêmico. Você ficava calmo porque ficava sem sangue e talvez até desencarnasse, né? Então tratava o problema, mas também matava a pessoa. Então era um momento bastante diferente de hoje. Então se a gente acha que hoje é atrasado, na época era muito mais. E por que eu estou trazendo isso? Porque lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje algumas vezes não está nem no Evangelho segundo o Espiritismo, você traz inclusive numa parte chamada algumas coletâneas de preces. Existe lá um capítulo chamado Prece para os Obsessores, ou para alguém que está passando por uma obsessão. E no final, Allan Kardec faz uma nota que é praticamente a última nota do livro, e muitas vezes o último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele coloca assim, olha, quando a obsessão é muito prolongada, mesmo que o adoecimento psíquico, né, mesmo que o problema físico tenha sido consequência da obsessão,
como ela foi muito prolongada e muito intensa, muito forte, ela gerou de uma desordem, digamos assim, orgânica, uma desordem material, que mesmo que a causa inicial tenha sido retirada com o processo desobsessivo, ficam as consequências no corpo, e aí é preciso continuar o tratamento convencional. E ele fala assim, quer seja médico, e veja que era um momento que a medicina e a psiquiatria era muito precária no seu conhecimento, quer seja magnético, e aí ele avança um pouco e fala da parte magnética. Ou seja, é alguém que tem dentro de si essa filosofia de não brigar, porque sabe que cada conhecimento traz uma nova contribuição, né, uma nova perspectiva, e se ao invés de ficarmos brigando ciência com religião, unirmos os esforços, cada um com a sua possibilidade, isso teria, como ele já antevia, uma possibilidade muito maior. Então, acho que o primeiro ponto do porquê espírita é o reconcilia-te, talvez a reconciliação entre a ciência e a religião, para podermos entender. Mas, além disso, podemos pensar também na reconciliação que nós temos para conosco. Allan Kardec vai falar sobre obsessão e vai dividir a obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação. Mas em determinado momento, ele vai falar que muitas vezes nós somos o obsessor de nós mesmos. Muitas vezes ele vai dizer, olha, não dá para podermos levar todas as considerações dos problemas que acontecem na nossa vida, ou na tua vida, ele escreve assim, como se fosse tudo por causa da obsessão. Muitas coisas que acontecem com você, e ele escreve mais ou menos dessa maneira, é por conta do próprio comportamento. Então, muitas vezes, ele coloca, o indivíduo é obsessor de si mesmo. Seria como se fosse um conceito de uma auto-obsessão. E essa auto-obsessão é uma característica que temos que ver que está na base das demais obsessões. Como diz Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, em vários livros, mas especialmente no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele vai dizer que o problema da obsessão é, sem sombra de dúvida, o problema do indivíduo consigo mesmo. Não é um problema do obsessor apenas. Então, ao contrário do que muitos imaginamos, um trabalho desobsessivo com a visão espírita não é um trabalho de afastar espírito, não é um trabalho de afastar obsessor, não é um trabalho de tirar, né, entidades de ninguém. Ao contrário, é um trabalho de colocar o teu obsessor, o meu perseguidor, o meu obsessor, mais próximo de mim. É um trabalho de aproximação, porque é um trabalho de reconciliação. Se fosse de afastamento, talvez fosse até um trabalho de retaliação. E se estamos falando de retaliação, estamos falando de vingança. Se estamos falando de vingança, estamos falando de ódio. Estamos falando de uma agressividade cruel. Mas o trabalho espírita é um trabalho de amor, é um trabalho de perdão. Então é um trabalho de reconciliação, é um trabalho de aproximação. E uma aproximação que começa de você e de mim para comigo mesmo, de você para com você mesmo. E essa aproximação se faz nessa reconcilia a ti. Então, a fala é interessante, reconcilia-te com o teu adversário. A gente pode interpretar, psicologicamente falando, como sendo uma reconciliação conosco. Porque qual é uma característica que a gente encontra em vários transtornos psiquiátricos? Qualquer que seja, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, qualquer que seja o transtorno psiquiátrico, existe uma característica que pode ser colocado como em comum, que é um pensamento que fica bastante enraizado e vai e volta num processo de ruminação. Isso fica mais evidente, por exemplo, numa pessoa que tem um TOC, né, um transtorno obsessivo compulsivo, e tem uma ideia que fica obsessivamente vindo na cabeça dela e ela não consegue parar de pensar naquilo. Mas se você pensa numa pessoa que está com depressão, na fase da depressão, ela tem uma coisa chamada ruminações obsessivas da depressão. Ela fica remoendo, muitas vezes, o passado. Tudo que é problema que ela imaginava que não pensava mais, vem à tona.
um bocado de trauma vem à tona, às vezes memórias que estavam lá no subterrâneo da consciência, vêm à tona num processo de adoecimento e aparece às vezes dentro do consultório, dentro de um processo de terapia. Se você pega um indivíduo com ansiedade, ele está com ansiedade muito intensa, ele fica lá preso, o pensamento dele fica preso nele próprio, com ruminações ansiosas, que a gente pode chamar de preocupações. A gente fica ocupado previamente ao acontecimento, então preocupações. E são tão intensas que nós não conseguimos mover o barco, não conseguimos mover a nossa vida. Se nós pensamos em alguém que tem fobia, alguma questão, por exemplo, uma fobia social de falar em público, se ele tiver, falar em público ou ter contato com uma interação social qualquer, se for uma fobia mais grave, né? Então, só em ele pensar em ter um contato, ele já fica com angústia e com um pensamento repetitivo. Se pensarmos em alguém que tem uma esquizofrenia e está com um transtorno no momento, um delírio muito grande de que está sendo perseguido, a ideia fica vindo fora do controle dele. O que é que estou querendo dizer para vocês? Qualquer que seja a fenomenologia psiquiátrica, né, qualquer que seja o fenômeno psiquiátrico, uma base em comum é um pensamento repetitivo, um pensamento que fica muito fixado, um pensamento inflexível, um pensamento rígido e geralmente um pensamento que acaba gerando mais culpa. Então, na base de tudo, a gente consegue encontrar essa ruminação de culpa, que Joana de Ângeles muitas vezes vai dizer culpa tóxica, mas pode ser também uma vergonha tóxica, ou seja, uma série de pensamentos que ficam fazendo com que o indivíduo fique ensimesmado, ou seja, dentro dele próprio. E acaba sendo muito parecido com um conceito de auto-obsessão. Então, com um conceito, o primeiro paralelo espírita que eu poderia dizer é que, embora, né, os transtornos psiquiátricos nem sempre eles tenham junto uma obsessão externa, se pegarmos o conceito de auto-obsessão, ou seja, de um pensamento que fica fixado, aí sim, aí sim nós vamos encontrar em várias questões psiquiátricas. E para ficar mais fácil visualizar, eu queria contar para vocês algumas histórias, porque aí fica mais fácil visualizar. Obviamente, mantendo o sigilo médico, mantendo o sigilo ético da pessoa, da história mais completa da pessoa, mas pegando o fenômeno. Para podermos entender como esse pensamento deixa a nossa vida fixada e presa em determinadas situações, em determinados momentos, em determinados traumas, às vezes fixadas em outras existências. Eu queria lembrar de uma situação de uma senhora que tinha mais ou menos os seus 80 anos, foi procurar um serviço emergencial porque ela precisava que prescrevessem para ela a medicação. Mas não era bem um serviço de emergência esse. Mas ela falava assim, olha, se eu não tomar esse remédio, eu não consigo dormir, e se eu não conseguir dormir, eu fico muito angustiada, etc, etc. Pois bem, o que é que... E aí eu vou contar a história mais ou menos como se fosse eu falando, como se fosse ela. Ela dizia, doutor, eu preciso tomar essa medicação, porque eu já tomo isso há 60 anos. E faz muito tempo, né? Mas desde quando? Por que a senhora começou a tomar? Sente aqui, porque olha, isso aqui não é bem um serviço de emergência, mas se a senhora quiser, a gente pode conversar e eu posso entender. E a gente pode, talvez, te ajudar de outra forma. E ela então fala, doutor, faz muito tempo. O senhor quer escutar mesmo? Claro que quero. Doutor, foi mais ou menos quando eu tinha meus 20 anos e eu estava para casar. Só que naquela época, doutor, o senhor sabe, não poderia casar e ter um relacionamento sexual antes do tempo, porque aí a reputação da gente ficava manchada, etc. Mas, enfim, mesmo sabendo disso, eu já estava com o casamento quase marcado, né? E o meu noivo, ele estava insistindo muito para poder ter o relacionamento sexual logo. Mas ele me amava tanto, ele me parecia tão fiel, tão honesto, que eu então aqueci e tivemos a relação sexual uma vez, 2 vezes, e para o meu espanto eu estava grávida, eu fiquei grávida. E fiquei muito preocupada porque a gravidez seria um indício, né, uma prova do que teria acontecido. Mas na minha cabeça eu tinha certeza de que ele iria assumir qualquer risco ou qualquer problema, porque afinal nós nos amávamos muito.
Então fui contar para ele muito, digamos assim, até empolgada pelo futuro que se apresentava para nós. E quando eu contei, eu tive um espanto, tive uma decepção muito grande, doutor. Quando eu falei que estava grávida, ele começou a ficar com raiva, começou a ficar agressivo. E falou para mim, mais ou menos nesses termos: não fico mais com você. Você é uma mulher, e falou algum nome qualquer. E eu fiquei sem entender e perguntei, mas como? Se tinha sido com ele, se nós íamos nos casar. E ele então me referiu o seguinte. E aí é engraçado porque a gente acha que essas coisas são de novela, né? Mas a novela imita às vezes a vida ou o contrário, né? Hoje em dia, às vezes, também a vida imita a novela, né? A vida imita a rede social. Mas então ele falou assim, olha, se você não teve a capacidade de não ceder aos meus encantos, você também não vai ter a capacidade de não ceder quando eu estiver viajando. Então você é uma mulher fácil. Pensamento extremamente estranho, né? Mas isso ele fez e me deixou. E eu fiquei arrasado, porque agora eu estava grávida, eu estava sem o amor da minha vida, e como é que eu ia fazer? Sem saber o que fazer, eu fui contar para o meu pai. Doutor, mas o meu pai era um bom pernambucano, né? E resolvia as coisas na peixeira, como bom pernambucano daquela época. Hoje não, né? Hoje nós somos bem calmos, bem evoluídos, né? Bem tranquilo, não tem violência lá em Pernambuco, nem aqui na Paraíba, nem em canto nenhum. Mas naquela época existia uma coisa chamada violência, existia coisa de resolver na peixeira. E aí ele foi lá na casa do meu ex-namorado, do meu ex-noivo, e botou a peixeira na cara dele e falou, ou você casa ou você morre. E aí ele ficou espantado, né? Ele, sem saber o que fazer, ele não queria casar, e falou assim para o meu pai, olha, eu não quero por causa disso. E o senhor também não quer que eu case ela estando grávida, porque as pessoas vão descobrir o problema. Então, nem para não gerar problema para você, nem para a sua família, nem para a honra da sua família, nem para a minha, eu proponho o seguinte, eu proponho que nós matemos a criança, porque está muito cedo, não tem nenhum problema, nós fazemos um aborto e tudo bem. Doutor, eu escutava aquilo e ficava abismada, sem entender se eles iam fazer, como é que eles iam tirar a minha criança, o meu bebê. Mas eles começaram então a se entender e acabaram resolvendo essa situação dessa forma, através do abortamento. E eu não sabia, eu até pensei em defender o meu bebê, em defender o meu futuro e lutar contra as adversidades. Mas depois de um tempo, doutor, eu fiquei pensando que talvez isso fosse a melhor solução e aqueci. Então, fizemos o abortamento. Mas quando foi, nem uma semana depois, eu me vi louca, eu me vi transtornada, e fiquei tão agitada, fiquei tão angustiada, que acabei saindo fora de mim. Era como se fosse, fazendo um parênteses, um transtorno dissociativo, uma antiga chamada histeria, na fala de Freud. E então, eu tive essa crise, fiquei louca e fui para o hospital. Me internaram, fiquei internada mais ou menos uns 2 meses, e nesses 2 meses foi que eu comecei a tomar essa medicação. Eu saí de lá, continuei tomando a medicação até hoje, 60 anos depois, nunca mais me internei, nunca mais tive uma crise como essa, e me casei, doutor. Meu marido não soube que tinha acontecido isso comigo, eu fiz os truques da época que existiam, tive filhos, mas eu nunca consegui ser totalmente feliz, porque eu sempre fiquei pensando, e olha o pensamento fixo nesse acontecimento traumático, eu sempre fiquei pensando onde estaria o meu bebê, sempre quis que ele voltasse para mim e não podia dizer para ninguém, mas doutor, agora eu estou muito feliz, porque eu estou grávida de novo, e quando ela falou isso, nos entreolhamos, porque ela tinha 80 anos, né? Como é que uma pessoa de 80 anos poderia estar grávida?
E então a acompanhante que tinha permanecido calada falou assim: pois é, doutor, ela colocou na cabeça que está grávida, que está crescendo o bebê agora na barriga dela, e nós já vamos para tudo, já fizemos tudo que é exame, só para poder ver se convence ela de que ela não está grávida. Já fizemos o beta-HCG, já fizemos a ultrassonografia, já fizemos tudo que é exame, sempre vem dando que ela não está grávida, como é óbvio, mas ela não consegue sair disso. Ela: não, doutor, eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque minha gravidez é especial. E ele está aqui dentro de novo. 60 anos depois, fixada numa culpa tóxica, fixada num acontecimento bastante traumático, tendo um processo de adoecimento chamado gravidez psicogênica, né? Que não era bem a gravidez psicogênica clássica, até pela idade, pelas características. Eventualmente você tem até crescimento da barriga numa gravidez psicogênica, às vezes pela alimentação, que a pessoa começa a comer mais e acaba engordando, por vários processos. Mas como a mente no indivíduo acaba gerando esse aprisionamento em si mesmo, por uma culpa tóxica, por memórias que ficam nos agarrando a um passado 60 anos depois. Mas às vezes não são 60 anos depois numa própria existência. Às vezes a doutrina espírita nos fala de processos que acontecem trans-reencarnatórios, ou seja, entre as reencarnações, porque uma reencarnação se vincula a outra, num processo chamado de lei de causa e efeito, que é mais ou menos um desdobramento disso que nós às vezes vemos numa mesma existência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Não é Deus que vai lá punir e vai, digamos assim, criar um diagnóstico para cada um, mas é a nossa própria consciência que, fixada, faz uma coisa que André Luiz chamou na sua obra de monoideia. Essa monoideia é muito parecida com esse conceito de autoobsessão, desse pensamento inflexível, de uma ideia que não consegue sair da nossa cabeça e não consegue nos desprender para podermos sentir outras coisas da vida. Essa monoideia, se estivermos desencarnados, se não estivermos ligados a um corpo, às vezes é a responsável para ficarmos em uma completa alienação, ou seja, alheio ao ambiente, e às vezes, num processo de ideoplastia, o nosso perispírito se modificar no que a doutrina espírita chama de ficarmos como um ovoide, sem uma forma humana, ou, eventualmente, mudar a forma do perispírito com algumas deformidades, às vezes até com um processo de zoantropia, modificando a forma para uma forma animalesca, devido à culpa, devido a toda uma monoideia que fica nos fixando num processo patológico. Aquele jovem, ele havia tido uma outra existência, na qual ele era um general, e como general, era mais ou menos na época do período da época feudal, né? A Idade Média, em que não existiam ainda todos os países formados, então os reinos brigavam entre si, e eventualmente um senhor feudal queria expandir o seu reino, o seu reinado, a sua influência. E ele servia a um senhor que estava nesse processo de expansão. E então, no processo de expansão, de dominar as vizinhanças, ele então teve a possibilidade, teve a ordem, né, de poder dominar os reinos vizinhos, só que ele trazia um requinte de crueldade naquele momento, na Idade Média. Estou fixando isso para podermos mais na frente fazer uma observação fundamental. Na Idade Média, naquele momento, séculos atrás, ele tinha um requinte de crueldade. Então a ordem dele foi para que não apenas matassem as pessoas, né, mas matassem sobretudo os homens e as mulheres, e as crianças poderiam ficar vivos, só que enquanto os homens eram mortos, não eram mortos assim rapidamente. Eles eram colocados numa madeira e eram queimados vivos. E enquanto eles eram queimados vivos, eles viam os soldados violentando sexualmente as suas filhas ou as suas esposas, né? E isso trazia uma dor inimaginável. Esse general, consequentemente, depois da desencarnação, ele gerou
um débito expiatório muito grande. Primeiro pelas pessoas que ficaram com ódio enorme, porque a ordem vem de cima, então eles ficavam com ódio dos soldados, mas também com ódio do manda-chuva, digamos assim. Então iam perseguir esse manda-chuva agora, às vezes até esperando o momento da desencarnação do general. Mas também pela própria consciência de culpa, que às vezes o indivíduo, por ser um psicopata, por ter um transtorno de personalidade da psicopatia, não sente culpa naquele momento, naquele século, às vezes séculos inteiros não sente culpa. Porém, a culpa é um dispositivo que a lei de Deus nos coloca para nos fazer mudar, não para fazer sofrer indefinidamente. A culpa vem como casada com o arrependimento. E na fala kardeciana de o céu e o inferno, o arrependimento é o primeiro processo da reparação. Arrependimento, aí vem o sofrimento, a expiação pelo próprio fato de perceber o erro que se fez e depois a reparação do problema. Nessa perspectiva, alguns indivíduos até não vão sentir culpa, mas o tempo chega para todos, porque o tempo está dentro de você, dentro de mim. Então, cada um no seu tempo vai ter esse processo. Ele, porém, não era necessariamente uma pessoa psicopata, né, mas tinha uma crueldade muito grande, e essa consciência de culpa também alterou o perispírito dele, de tal modo que ele teve várias tentativas reencarnatórias sem conseguir, de fato, reencarnar. Aconteciam abortamentos espontâneos pela mudança energética como um todo. Além disso, o que é que acontecia? Ele teve uma reencarnação muito breve, muito sofrida, de muitas privações, e somente quase 5 séculos depois é que ele se reencarna no período contemporâneo, e desde muito cedo ele passa por muitas dificuldades. Para que vocês tenham ideia, logo muito jovem, ele sofreu abusos sexuais, a mãe havia se separado e havia tido algumas pessoas, alguns relacionamentos, e nesses relacionamentos iam as pessoas para dentro de casa, e eram esses namorados da mãe que acabavam violentando sexualmente tanto o menino quanto a irmã. E aí eu coloco abertamente esse ponto, por quê? Porque isso é uma grande epidemia, ou uma grande pandemia. O suicídio também, mas devido, digamos assim, a toda uma campanha, nós estamos um pouco mais ligados. Mas para quem trabalha, ou com crianças como minha esposa, ou com adultos como eu, quem trabalha na área da psicoterapia, da psiquiatria, vê como é muito grande o acontecimento de abuso sexual nos dias de hoje. E muitas vezes é um abuso sexual repetido. Por quê? Porque a pessoa não está fora de casa. Muitas vezes são pessoas que têm acesso, são familiares, né? Muitas vezes uma figura masculina, do gênero masculino, que acaba abusando tanto de um gênero feminino como também do gênero masculino, como foi o caso. Então ele sofreu um abuso sexual, ou vários abusos sexuais foram repetidos. Quando chega na adolescência, ele começa a usar maconha e depois outras drogas até chegar no crack. E por que ele fazia isso? Porque, enfim, para poder sair um pouco da realidade também, mas ele também começou a se prostituir, porque ele conseguia um dinheiro, conseguia ter alguma independência financeira e conseguia manter também a adicção, conseguia manter o vício nas drogas. Então vejamos que já aí você tem um processo de vida muito difícil, com o abuso sexual, com o uso de droga, que aí eu faço mais um parênteses. É muito interessante como a percepção de risco em relação à maconha, por exemplo, caiu muito. As pessoas hoje têm uma percepção de que a maconha não faz mal, porque é uma erva natural. Mas veneno também é erva natural, às vezes, né? E a gente não acha que pode fumar veneno, porque, enfim. Existem vários estudos, e eu preciso trazer isso muito abertamente, até como um conhecimento de, digamos, utilidade pública, que há uma certa divergência em estudos quando o início do uso de maconha ele se dá numa faixa etária mais velha, numa faixa etária mais distante, certo?
Então isso é um pouco divergente. Alguns estudos mostram que se você começar o uso mais distante, só vai ter problema se for muitos anos. E outros dizem que não, olha, pouco tempo já aumenta o risco de doenças de psicose. Agora, qualquer que seja, certo, a faixa etária, qualquer que seja a linha de estudo, as duas são unânimes em confirmar que se o uso de maconha for numa fase muito precoce, na adolescência, né, você pega um cérebro ainda que já está formado, ou seja, as estruturas cerebrais estão formadas, mas as conexões entre as diversas partes do cérebro estão a toda. Então, quanto mais cedo começa, pior é o desfecho de saúde. Recentemente saiu no JAMA Psychiatry, né, um dos maiores periódicos, mostrando a consequência do uso de maconha na adolescência a longo prazo, e isso aumentava muitas vezes, não só esquizofrenia, que é o mais estudado, né, a psicose, como também suicídio, como também depressão e transtornos de ansiedade como um todo. Então, qualquer que seja a linha de estudo, o momento em que esse jovem começa o uso de maconha, que no caso da história, trazia um risco a mais para o adoecimento. E é importante entendermos isso, porque se o indivíduo está lá formado, por exemplo, eu já tenho, como a nossa amiga falou, tenho uma cara de jovem, eu sou bem jovem, viu? Sou bem jovem, mas é um jovem mais ou menos, né? Já tenho, vou fazer 35 anos, né? Então tem 2 filhos, já tenho uma trajetória, né? Ensino, ou seja, já tenho uma cabeça formada. Para eu tomar uma decisão do que eu vou fazer com a minha vida agora, é muito mais, digamos assim, fácil, eu tenho muito mais liberdade para tomar essa decisão do que quando eu comecei a fazer palestra com 17 anos, por exemplo. Embora eu achasse que lá eu já fosse muito livre, sabe, fosse autônomo, eu percebo hoje que eu tinha muito mais influência do que hoje. E certamente, quando eu chegar numa faixa etária mais posterior da vida, eu vou falar a mesma coisa de hoje. Então, a experiência de vida vai podendo também, ou nos aprisiona, mas num processo mais, digamos, de culpa, num processo mais de memórias traumáticas, mas nos dá também um pouco mais de discernimento para escolher. Então, quem está, digamos assim, invadido por informações, e aí as redes sociais são uma grande fonte de informação, não necessariamente de conhecimento, porque nem sempre informação se transforma em conhecimento. Às vezes informação até aumenta a ansiedade. Eu vejo com meus estudantes de medicina, comparando, por exemplo, comigo, né, quando eu era estudante de medicina, eles têm muito mais conhecimentos, têm muito mais, digamos assim, artigos disponíveis, têm muito mais acesso do que eu e minha esposa tínhamos quando fizemos medicina. Agora, não necessariamente isso é bom. A gente acha que maravilha, mas dá um estresse. Por quê? Porque quando era meu professor, ele só tinha acesso a um livro, a um capítulo de livro. Era aquilo e pronto. O cara estudava, achava, agora eu sou sabido. Já na minha época era mais difícil, porque tinha 3 livros para ler. Então, você lia um, não estou sabendo de tudo, tem que ler outro, tem que ler outro. Agora, você lê um livro, 10 artigos, e faltam mais 200 artigos para você ler. Então, a sensação de que você está faltando alguma coisa é enorme, a sensação de ansiedade é enorme. Por isso, quando você tem uma aula boa na faculdade, os alunos falam, doutor, a gente vem logo, porque a gente sabe que você vai dar o caminho da pedra e vai facilitar em muito a nossa vida. Então, o excesso de informação não necessariamente é libertador ou é, digamos assim, tranquilo, né? Porque nem sempre isso transforma-se em conhecimento. E quem tem mais acesso, ou pelo menos é bastante influenciado, são as crianças, os jovens, né? Embora hoje em dia com a internet todas as faixas etárias usem, às vezes até mamãe e papai usa muito, meu pai e minha mãe às vezes usam muito mais do que eu, né? Mas pelo menos eles têm mais experiência de vida. Então, feito esse parêntese, que acho importante falarmos sobre esse ponto, esse jovem tinha essas dificuldades, essas exposições a esses eventos traumáticos, tá? Agora, quando ele fez 18 anos, mais ou menos isso, ele entrou num processo de delírios, né, ideias fixas de que estava sendo perseguido. Começou a escutar vozes, né, que chamavam seu nome, começou até a ver pequenas, como se fossem
a gente chama assim, alucinações liliputianas de pequenas figurinhas, e isso gerou muita angústia nele. Em algum momento ele teve a sensação de que o problema todo dele, das vozes, da sensação de ser perseguido, porque era uma ideia fixa, uma certeza, isso é o delírio, né? É uma característica fundamental das doenças chamadas esquizofrenias. Ele achava que era a tatuagem que ele tinha. Então o que é que ele fez? Para poder se livrar do problema, ele colocou fogo na tatuagem, pensando que ele estava se curando, colocando fogo, que era o portal das vozes, o portal da perseguição. Só que quando ele colocou fogo no corpo, o que é que ele estava fazendo sem saber? Colocando-se em risco de vida. Ele teve uma tentativa de suicídio meio que sem saber. E isso quase que ele vem a falecer por uma queimadura grande, e aí foi levado para o hospital. Foi assim que começou a trajetória dele no adoecimento psiquiátrico, começou indo para uma emergência clínica para poder tratar a queimadura, e no segundo momento ele então chega na psiquiatria. E é interessante observar que na reunião mediúnica, esse jovem tinha vários obsessores, e eu queria narrar uma reunião mediúnica específica, que foi a reunião que tivemos o contato com toda essa história que contamos, reencarnatória. Porque um dos obsessores tinha sido uma vítima, né, do general, tinha sido vítima dessa invasão, e ele dizia assim, mas ele até ficava chateado, por que vocês estão defendendo esse crápula? Por que vocês estão defendendo essa pessoa perversa? Você não sabe o que eles fizeram conosco. E começou a contar a história. E falava assim, mas o que mais doía não era o fogo que queimava o nosso corpo. Era a esperança que ia sendo consumida ao vermos a crueldade humana. E eu fiquei com tanta raiva de Jesus, fiquei com tanta raiva dessa palavra amor, perdão, que não consegui fazer outra coisa a não ser tentar me vingar. E nós quase conseguimos. Quase o induzimos à morte pela fogueira. Veja que coisa, o médium não sabia de nada, né, da história do rapaz, não sabia de nada, apenas o nome da pessoa. E deu essa comunicação, trazendo esse dado muito interessante de a morte que ia acontecer, tentava ser parecida pela influência obsessiva, da morte queimada pela fogueira, que havia sido mandado no passado. E ele disse assim, mas nesse momento, quando ele começava a falar, a outra médium dava passividade a um outro espírito, que na verdade era a sua esposa. E quando ele reconheceu que era a esposa lhe disse assim, quantos séculos eu estou esperando essa oportunidade? Sem sombra de dúvida, foi muito difícil. Sem sombra de dúvida, doeu muito em todos nós. Mas nós lembramos de Jesus e aprendemos que o perdão é justamente para essas horas difíceis. Perdoar, meu amor, ela disse assim, nos momentos de tranquilidade, não é perdão. Embora ele estivesse totalmente com erro, nós escolhemos Jesus. E então modificamos um pouco a nossa rota. E tentamos buscar-te várias vezes chegamos até você. Mas, como muito bem explica Filomeno de Miranda, quando o espírito está fixado na monoideia da vingança, essa fixação mental faz com que, literalmente, ele não consiga perceber o redor dele. Ele não consegue perceber o ambiente que está externo. Além do próprio teor energético negativo que fica, e aí faz esferas diferentes, né, de vibração energética, mas também tem esse viés atencional na monoideia. A gente chegava perto de você e você não nos percebia. Então, graças a Deus, tivemos a oportunidade de aqui conversar. E queremos lhe dizer, não para você perdoá-lo. Não pretendemos falar isso hoje. Queremos lhe dizer para você, ao menos, deixar a ideia da vingança. Deixar de lado essa situação e ficar perto de nós. Porque nós estamos te esperando há muito tempo. E quanto mais você ficar fixado na vingança, mais ficará longe de nós. E ele então ficava, mas como é que vamos deixá-lo sem a justiça ser feita? E nesse momento nós, dialogando na reunião mediúnica como doutrinador, dialogador,
falávamos para ele: você não precisa, você acha que Deus precisa de capatazes para fazer a sua lei? Deus não precisa de capatazes nem de algozes. Porque se Deus precisasse, seria um ciclo vicioso de ódio. Um ódio sendo pago com mais ódio, que gera mais ódio, e aí você fica um ciclo vicioso. Quem é vítima hoje se torna em algoz amanhã, o algoz de hoje se torna em vítima do amanhã, e ficam séculos. E é geralmente isso que acontece em processos obsessivos graves. São séculos e mais séculos que na existência atual a gente está sendo obsediado, mas na existência passada a gente fez a besteira, na outra existência foi o obsessor que fez, e fica na verdade, nesse ciclo de ódio. Então você não precisa estar perto dele para ele expiar as dificuldades, porque existem vários mecanismos. Existe o adoecimento, ele não está adoecido por causa de você. Já existe todo um processo reencarnatório, genético, ele já vai ter essa doença chamada esquizofrenia, mesmo que você não esteja junto dele, porque é um processo que se dá pelas leis de causa e efeito e pelas tramas da reencarnação. O que você está fazendo é apenas se fixar nesse momento e se fixar na dor e aumentar a própria dor. Você está aumentando a dor dele de fato, mas você está aumentando a tua dor também, como estás vendo que tua esposa, a tua mulher, faz tempo que não te olha, faz tempo que não te vê. Ele então, tocado não pela palavra, mas pela presença do amor, ele começa a chorar e diz que vai deixar o jovem por um tempo, mas responde assim: o processo difícil continuará, porque foram muitas as pessoas. São muitas as pessoas que sofreram com ele, e são muitos os perseguidores. 5 reuniões de desobsessão que me vem na memória, 5 espíritos profundamente adoecidos, alguns que não conseguiram nem se comunicar pelo processo de zoantropia, pelo processo de mudança da forma perispiritual. Reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o juiz não te jogue para o ministro da Justiça e esse não te coloque na prisão. E a prisão muitas vezes simboliza a reencarnação num processo expiatório, que é um verdadeiro aprisionamento, ou uma monoideia, porque a doença, do ponto de vista amplo, não acontece apenas quando estamos no corpo, a doença acontece também quando estamos fora do corpo. Esse jovem, curiosamente, era um jovem muito doce, era um jovem muito tranquilo, e por isso eu queria fixar esse outro conhecimento espírita. Quando falamos de processo expiatório, de obsessão, de reencarnação, muitas vezes nós queremos situar como se a pessoa que está com o diagnóstico fosse perturbada do ponto de vista espiritual, ou seja, fosse pior do que eu e você, que hoje estamos sem um diagnóstico por acaso. Mas pode chegar daqui a pouco, não estou angorando o problema para ninguém não. Mas é só você estar reencarnado, meu amigo, também não estou angorando o problema, mas é só você estar encarnado que a doença vem, certo? Para você desencarnar, basta estar encarnado. E muitas vezes a desencarnação vem como? Por doenças, processos de doença, então a gente fica, digamos assim, se enganando, achando que não vai adoecer, mas é um processo, se quando você vê, você já tem 5 diagnósticos, é pressão alta, diabetes, colesterol alto, é artrose, é artrite, é lúpus, é dor de cabeça, é enxaqueca, é um bocado de doença que às vezes não é tão grave como a esquizofrenia, mas também fala de adoecimento, fala de um processo de aprendizado. Então, o conhecimento espírita não é para fazer julgamentos da pessoa no hoje. Quando eu contava essa história, por exemplo, para minha esposa, e ela falava assim, mas curioso, porque ela conheceu o jovem, curioso como a gente chegava perto dele e se sentia bem. Era um jovem extremamente obediente, era um jovem extremamente dócil, tranquilo. Tanto que causou espanto, uma vez, que a irmã chegou assim para mim e falou, olha, doutor, a gente está achando estranho porque fulano, ele está jogando água nas pessoas na rua. E aí vem a ponte para podermos finalizar a nossa fala. Falamos muito do porquê, mas queremos terminar com um para quê. Acho que esse é o principal ponto de uma visão médico-espírita sobre os adoecimentos psiquiátricos e adoecimentos gerais como um todo. Então, eu perguntei para ele, olha,
por que você está jogando água nas pessoas? Porque embaixo tinha uma sorveteria na casa dele, e aí quando as pessoas iam tomar sorvete, ganhavam de brinde água para se refrescar, né? E aí ele falou, doutor, olha, se for por isso, não aumente meu remédio hoje não, porque é o seguinte, quando eu fui internado da última vez, a irmã falou, ele está a melhor vez que eu vi, agora o estranho está isso, porque ele está jogando água e nunca fez isso. E ele falou, olha, quando eu fui internado da última vez, eu estava muito agitado, muito até agressivo um pouco, e aí tiveram que me levar com a polícia, com o SAMU agarrado, e todo mundo descobriu que eu tinha uma doença mental. Aí, doutor, já que todo mundo agora da Vicência sabe que eu tenho uma doença mental, aí eu estou usufruindo. Porque ao doido é dada licença, né? Não é doido, não tem problema não. E eu até percebi isso como psiquiatra também, é como se fosse meio doido também. E aí eu achei engraçado, ele começou a rir, eu falei, mas olha, eu posso rir disso? Pode, doutor. Posso contar isso? Pode. O que é que ele está fazendo? Quando o problema é muito grande, não adianta ficar brigando com o problema. E eu aprendi isso com muitos pacientes que passam por situações muito difíceis, por vários diagnósticos. Eu lembro de outro com um transtorno bipolar e com um toque. Ele foi contar o toque que tinha, né? Era um toque muito diferente. Aí os alunos ficaram espantados e ele falou assim, eita, doutor, é muita loucura na minha cabeça, né? E aí a gente ficou sem saber se podia rir. Ele falou, não, pode rir, doutor, porque se eu não rir, eu fico doido. Mas teoricamente ele já estava, né? Se eu não rir, eu fico doido. Ou seja, usar um pouco de humor faz com que a gente não desvalorize a dor do outro, mas possa lidar com um problema que é tão grande. E eu fui percebendo como é importante o humor para poder lidar com essas situações. Então, esse jovem é um jovem muito tranquilo no hoje, mas que teve um passado assim como você, assim como eu. As doenças, portanto, não falam de uma condição necessariamente de hoje. Às vezes até podem falar, mas às vezes não. Às vezes é porque a pessoa só tem condições de passar por aquele adoecimento hoje, nessa atual existência. Nessa perspectiva, a doença muda de figura. E ao invés de ser um atestado de que você é perturbado, pode ser um atestado de que você está se libertando da problemática. Enquanto outros que não estamos com diagnóstico, a gente pode estar ainda nas vias de construir o diagnóstico hoje com a problemática. Às vezes, o adoecimento é um limite. Às vezes, o adoecimento é um momento de calma para podermos ter um limite nas nossas dificuldades e podermos construir um novo futuro. Nesse sentido, para que a doença mental? Temos vários para quês, mas eu queria enfatizar com duas histórias pequenas finais que vi atendendo essas pessoas com esquizofrenia. Uma delas era um jovem que quando chegou estava numa crise psicótica muito grande, totalmente com delírio de grandeza, estava muito agressivo. E depois aceitou o tratamento, depois da mãe fazer muita força, muito esforço. E aí ele me falou assim, doutor, isso já estando bem, né, no processo, a doença controlada, não curada, mas controlada. Doutor, eu acho que eu tenho sorte, né? Aí por que você está dizendo isso? Não, porque se eu não tivesse aqui medicado, me tratando, se minha família não tivesse me trazido aqui para o Hospital das Clínicas, da Federal, eu não estaria aqui me tratando e eu podia estar na rua falando sozinho, né, doutor? E aí eu falei, é verdade. Acho que a melhor forma de você consolar alguém não é mentir para essa pessoa, é falar uma possibilidade, dar a realidade para ela. E ela me perguntou, doutor, eu poderia estar na rua falando sozinho, como às vezes eu vejo alguns mendigos? Era possível. Doutor, por isso que eu tenho sorte, porque eu tenho uma família que me ama. Eu achei isso muito bonito. Eu tenho sorte porque eu tenho uma família que me ama e que me colocou aqui mesmo sem eu querer, e agora eu entendo a necessidade. Se talvez não tivesse o processo de adoecimento, a gente não consegue entender o valor do amor em nossas vidas. Mas vi um outro pai que chegava para mim, o filho, também lá no Hospital das Clínicas, o filho com 9 anos de idade, começando uma coisa rara, que é a esquizofrenia na infância, é raro, com 9 anos de idade. Então, um processo muito reencarnatório e muito difícil, um quadro muito grave.
E quando o pai, muito pragmático, matemático, chegou para mim e falou assim: doutor, eu vi que é raro, né? Eu falei: é. Então quer dizer que eu ganhei na loteria, foi? E aí eu fiquei sem saber como é que respondia. Eu falei: olha, se você quiser pensar assim, talvez seja. E fiquei aquilo preocupado, pensando: poxa, se esse pai está achando que ganhou na loteria, ou seja, ele não vai se engajar no tratamento. Mas fui me espantando, porque todas as outras vezes quem levava era ele. Com tranquilidade, insistindo, e depois de mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos 4 meses, mudando o medicamento, e o filho um pouco mais tranquilo, nós marcamos um encontro, os estudantes e os pais, para podermos conversar, e ele, muito pragmático, falou assim: olha, doutor, eu não sei se isso que eu estou fazendo está ajudando, eu queria a opinião do senhor. Eu estou deixando de trabalhar um pouco menos, né? Assim, eu estou trabalhando um pouco menos para poder ir para a praia com ele, para poder brincar com ele, para poder ir passear com ele. Eu não sei se essas coisas ajudam. Eu achei aquilo fantástico, porque era uma pessoa bem inocentemente, ele não estava querendo dizer assim: eu sou o pai maravilhoso. Não, ele estava até achando que isso não ajudava muito. E ele falava com tanta sinceridade que aquilo me emocionou na hora. Eu segurei um pouco o choro e falei assim: olha, embora deixei o olhar ficar marejado, e falei: continue. Embora a ciência não consiga mostrar que isso vai curar, mas pode ter certeza que a ciência já mostra que isso ajuda muito. Eu vejo aqui no hospital, falei para ele, uma coisa chamada cães doutores. E as que vêm são cães que são treinados para isso, vão para o hospital lá das clínicas, e quando saem, os pacientes mais ensimesmados, mais fechados, acariciam, sorriem, até tiram foto para pousar na alegria. Então fala: imagine você que é pai, imagine você que tem amor. Então eu digo para você que isso não só ajuda, como é fundamental. Continue, trabalhe um pouco menos e fique um pouco mais perto dele. Eu não sei, se não tivesse vindo a doença, ele teria feito isso. Então, queridos amigos, para que adoecer? Tem várias motivações e cada vida tem uma motivação específica. Mas vendo essas situações, eu poderia dizer para vocês, aprender a ser um pouco mais humilde, como esse paciente falou: doutor, eu tenho que ter humildade para poder aprender minha família, né? Ou seja, minha família me ama. Criar em nós uma perspectiva amorosa e não de autoacusações e de acusações uns para com os outros. Nessa perspectiva, eu queria podermos encerrar a nossa fala lembrando o Castro Alves, que resume tudo isso que eu falei numa poesia fantástica, que nos consegue chamar a atenção para o alto. Quando, no Parnaso de Além Túmulo, por Chico Xavier, ele, resumindo essa nossa trajetória de dificuldades, ele nos fala que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas nós buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luz eterna e bendita em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, a flor deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos e dos séculos, consegue transformar os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, porque Deus é amor. O universo, portanto, é o seu altar, e nós somos um pouco da sua obra.
É por isso que aqui, às vezes, na terra, radiosos faróis esplendem dentro dessas trevas e nos dão esperança em reflexos que parecem perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto, no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates que vai beber na cicuta, ou ainda César trazendo a luta tirânico e conquistador, mas, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que bem semeiam o amor, que semeiam o bem, porque eles também encontrarão um dia a paz, a alegria que tanto almejam nas sendas da evolução. Por isso que nesses dias, nesses momentos tortuosos de dor e de sofrimento individual e coletivo, uma excelsa voz, às vezes teimosa, persiste em continuar nos dizendo: para frente caminhemos, o amor é a luz a que se alcança. Tenhamos fé, queridos amigos, temos esperança, porque Deus é o amor, Jesus, o seu Filho maior, o universo, o seu altar. Tenhamos esperança, para frente caminhemos. Muita paz.